Fala galera, aqui é o professor Cadu Pimentel do canal Matemática Pro e o assunto de hoje são os determinantes. Sim, determinantes. Se você quiser aprender sobre essa matéria ou quiser aperfeiçoar seus estudos, vem comigo. Bem, o primeiro passo é entendermos exatamente o que é o nosso determinante. O determinante nada mais é do que um número real, beleza? Ou uma expressão algébrica, pode ser que você tenha algumas incógnitas no interior dessa matriz, e aí nesse caso você não encontraria em si um número real, mas uma expressão algébrica. Então ele pode ser um número real ou uma expressão algébrica que vai se associar diretamente com a matriz. Ok? Então, ele é um número real ou uma expressão algébrica que se associa diretamente com uma matriz, porém, essa matriz obrigatoriamente precisa ser quadrada. Sim, eu só tenho determinantes para matrizes tabelas quadradas, ok? Bom, então esse é o primeiro conceito do determinante, e aí nós selecionamos aqui algumas principais aplicações desse determinante. Claro que nem sempre utilizaremos todas elas, mas ele tem muitas aplicações, inclusive além dessas que eu coloquei no quadro. Eu selecionei algumas principais só para mostrar a importância desse número real aí que vai substituir a nossa matriz. Bom, a gente pode encontrar o determinante para uso de matrizes inversa, a gente pode encontrar aplicação para o nosso determinante para equações da reta, para você encontrar uma equação geral da reta ou reduzida, você pode aplicar o uso de determinante. Para cálculo de áreas e cálculo de volume, então ele também é importante nesses cálculos, e também para resolução de sistemas lineares. Nós temos métodos de resolução para sistemas que utilizam o nosso determinante. Então ele é um cara bem importante para a gente aprender, é uma ferramenta boa para se usar, e claro que no momento certo. Tá? Para isso a gente vai ver com calma todos os momentos onde aplicar esse determinante. Bem, como observação eu coloquei somente a sua representação. Como que a gente faz a representação de um determinante? Então repare que se eu tenho uma matriz A nesse formato, 1, 2, 4, 7, são os elementos da minha tabela, e ela é uma tabela quadrada, então ela possui um determinante, certo? Toda tabela quadrada possui. Cadu, existe algum caso em que uma tabela quadrada não tenha o determinante? Pode ser que você não tenha como descobrir exatamente o valor numérico real. Pode ser que haja uma incógnita dentro da sua matriz que você não consiga identificar exatamente aquele número, mas ele tem uma expressão algébrica que representa essa tabela quadrada. Todos eles terão, certo? Bom, então se a minha matriz ela é quadrada, significa que ela possui um determinante. Nós podemos representar pela escrita det de A, que significa o determinante da matriz A, e a representação, tá, por extenso na nossa tabelinha, ela fica entre barras, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, entre barras verticais. Ok? Então é assim que nós representaremos o nosso determinante. É como se fosse uma matriz que a gente coloca lá o colchete, não é? Ou o parênteses. Para determinante, a gente utiliza essas barrinhas verticais como se fosse um grande módulo. Beleza, galera? Então essa parte inicial fechou. Agora a gente vai aprender como calcular esse determinante. Precisamos entender como que funciona o cálculo de cada uma dessas tabelas quadradas. Beleza? Cálculo do determinante. Eu vou começar pela ordem 2, que tem uma regrinha muito simples. Eu vou falar de maneira genérica e depois a gente vai ver como que isso é fácil. Bem, de forma genérica, nós temos uma matriz A, certo? De elementos A11, A12, A21 e A22. Então, nós poderemos afirmar com isso que o determinante dessa matriz A é dado por essa relação. Repare que é uma relação muito complicada de ficarmos decorando. O que nós precisamos compreender? Que esse determinante ele é calculado pela diferença do produto de todos os termos da diagonal principal dessa matriz pelo produto de todos os termos de sua diagonal secundária. Sim, de maneira prática, isso é muito simples. Eu coloquei um exercício para a gente compreender melhor
como que se aplica esse determinante 2 por 2. Então nós temos, ó, calcule o determinante da matriz, e aí eu chamei essa matriz de matriz K, só para dar uma diferenciada, coloquei alguns elementos no interior dessa tabela. Repare que é uma tabela de ordem 2, então eu vou ter um valor para o determinante de K, e esse valor ele vai ser dado pela diferença do produto de todos os termos da diagonal principal pelo produto de todos os termos da diagonal secundária. Vamos ver na prática isso? Eu vou pegar aqui, ó, a gente vai fazer juntos. Então aqui eu vou chamar de determinante da matriz K, certo? Então esse determinante ele vai ser exatamente igual a... Bom, eu vou começar pelo produto de todos os termos da nossa diagonal principal, ó. Essa é a nossa diagonal principal. É aquela que começa no primeiro termo matricial e termina no último termo matricial. Então, o produto de 3 vezes o 4, repare que esse produto, pela fórmula, ele não troca o sinal, ele mantém esse sinal do produto. Então, 3 vezes 4 vai dar 12, e aqui, ó, eu vou manter esse 12. Ó. Então, determinante da matriz K, nós teremos 12, está faltando um pedacinho. Menos, ou seja, é a diferença entre o produto dos termos da diagonal principal e os termos da diagonal secundária. Ó. Vamos efetuar esse segundo produto. Ó. Eu vou vir ao contrário na minha matriz, ó, pegando a diagonal secundária, certo? E aí esse produto ele vai ter o sinal trocado. Então eu vou trocar o sinal do produto de menos 1 por 8. Ó. Acabou ficando imprensadinho aqui. Deixa eu colocar mais organizado para vocês. Ó. Ó, vou botar aqui, ó, diagonal secundária. Certo? Então eu tenho 3 vezes o 4 menos o produto do menos 1 pelo 8. Vamos verificar quanto que essa continha vai dar. Ó. Menos 1 vezes o menos 8, isso dá menos 8. Nós sabemos por regras básicas da nossa matemática zero, não é isso? Que menos com menos eu vou ter mais. E aí 12 com mais 8, encontraremos 20. Ó. Esse é o resultado do determinante dessa matriz K. Repare que na prática essa regra se aplica de maneira muito simples, beleza? Então esse é o nosso determinante para matrizes de ordem 2. Então vamos passar agora para o determinante de ordem 3. Esse já é um pouquinho mais complicado. A regra que a gente utiliza para o cálculo desse determinante é chamada regra de Sarry. Sim, foi o matemático responsável por ter criado essa regra que até hoje ela atende aí as necessidades para cálculos de ordem 3. Beleza? Bom, para esse tipo de cálculo, o que a gente faz com a nossa matriz, tá? Esquecendo um pouco, praticamente um palavrão que nós temos aqui dentro, né? Esquecendo um pouquinho essa relação algébrica complicadíssima, acredito que ninguém consiga memorizar isso daqui para um vestibular, isso seria até contraproducente, certo? Mas a gente vai entender tranquilamente como é que Sarry chegou até essa resolução para determinante 3 por 3. Bom, galera, o que eu coloquei aqui? Primeiramente, uma matriz genérica, tá? Uma matriz A, ela é genérica, ela tem todos os termos aí com suas respectivas ordens. E aí, pela regra de Sarry, a gente repete a primeira e a segunda coluna após essa matriz. Então, se eu tenho a minha matriz dada por esses 9 elementos, eu vou fazer uma repetição da primeira e da segunda coluna, ok? Ao lado dessa terceira coluna. Então, eu coloco aqui ao lado, faço esse agrupamento de termos nesse formato, certo? E eu vou efetuar 3 produtos. 3 produtos em cada uma das direções. No sentido, certo, de diagonal principal, quando a gente faz esses traçados paralelos à principal, nós teremos todos esses produtos representados de forma positiva, que é essa primeira linha da minha equação. Ó. Então repare que antes de todos esses 3 elementos, eu utilizei o sinal positivo. Isso é referente a esse produto que está marcado em verde. Então aqui nós temos ó, o A11 vezes o A22 vezes o A33. Em seguida nós temos mais o valor desse segundo produto, mais o valor desse terceiro produto,
beleza? Cadu, mas eu já vi casos em que aqui eu tenho um valor negativo. Sim, claro, se aqui no meio, por exemplo, vamos supor que o nosso A22 fosse um cara negativo. Quando eu fizer o produto mais com menos dá menos, menos com mais vai dar menos. E aí esse mais, ele garante que eu vá manter o sinal desse produto. Então, esse mais aqui na frente não significa que esse valor obrigatoriamente tem que ser positivo, mas sim que ele não vai trocar o seu sinal. Nós manteremos o sinal que encontrarmos no produto, beleza? Então, esse mais, ele garante a permanência desse sinal nos 3 produtos e os próximos produtos, esses que estão assinalados na cor rosa, eles vão trocar os seus sinais. Beleza? Então são mais 3 produtos, todos eles trocando sinais, que você vai encontrar na segunda linha dessa equação. Repare que as coisas já ficaram muito mais esclarecidas. Visualmente parece ser bem complicado, mas quando a gente vai aplicar, aquilo na prática funciona de maneira muito mais rápida, muito mais ágil, graças ao matemático chamado Sarri. E é com essa regra que nós calcularemos o valor do determinante de ordem 3. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Calcule o determinante da matriz A. Então, nós temos uma matriz A de ordem 3, então uma tabela 3 por 3, e nós desejamos calcular o determinante dessa tabela. Eu vou utilizar a regra de Sarri. Então, por Sarri, nós teremos 1, 3, 0, menos 2, 5 e 1, menos 1, 1 e 2, que é a nossa matriz A original, e eu vou repetir primeira e segunda coluna dessa matriz. Então, primeira coluna, ó, 1, menos 2 e menos 1, 1, menos 2 e menos 1, e a segunda coluna, ó, 3, 5 e 1, ambas repetidas, e agora eu vou iniciar o processo de cálculo. Beleza? Então, para cálculo dessa matriz A, eu vou chamar de determinante da minha matriz A. Pessoal, vamos aos cálculos. Inicialmente, eu vou vir com o sinal positivo multiplicando esses termos. Então, 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. E aí eu mantenho o sinal desse 10. Beleza? Vamos para o próximo cálculo. 3 vezes 1 vezes o menos 1. Então, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes o menos 1 dá menos 3, e eu mantenho o sinal encontrado, portanto, menos 3. No próximo produto, eu tenho um zero, galera. E quando eu encontro zero no produto, não importa os demais termos, esse produto vai resultar em zero. Então eu nem preciso colocar, até porque o zero ele é nulo. Ele nem é positivo e muito menos negativo. Então colocá-lo subtraindo ou somando, isso não vai fazer a menor diferença, eu só vou gastar carga de caneta e tempo, não é? Então eu vou ignorar esse produto onde eu encontrei o zero, certo? E agora eu vou retornar aos meus 3 produtos onde eu vou trocar obrigatoriamente o sinal encontrado. Então aqui nesse primeiro, ó, repare que eu encontrei novamente o meu zero, então eu vou ignorar novamente esse termo. Aqui eu já tenho, ó, um produto legal, ó, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então se eu tenho um positivo que eu encontrei nesse produto, como eu estou retornando no sentido da diagonal secundária, eu vou trocar esse sinal. Então o que era mais 1 vai virar menos 1. E o mesmo eu farei com o próximo termo. Ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. E aí esse menos 12 eu vou trocar o seu sinal e eu obtenho mais 12. No final das contas, o determinante dessa matriz A, ele vai ser dado pela soma de 10 com 12, isso vai me dar 22. 22 menos 4, eu tenho 18 como resultado desse determinante da minha matriz A. Então repare que não é tão complicado o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. É algo bem simples da gente concluir. Beleza, galera? Bom, então esse era o determinante de matrizes de ordem 3.
Então, galera, chegou a hora em que todos esperavam. Aquele bizu, aquele bizu. Pessoal, eu brinco com os meus alunos e chamo esse método de método do coração invertido. Na verdade, eu não quero contar para ninguém, é segredinho, mas esse método ele não deixa de ser o método de Sarri, beleza? Só que nós não utilizaremos a repetição, nem da primeira coluna e nem da segunda. Nós faremos isso de cabeça. Então, como que a gente vai fazer esse método? Eu brinco e chamo esse método de coração invertido. Já já vocês vão entender por quê. Inicialmente, esse método parece ser bem complicado. Você até pensa assim, nossa, esse seria o bizu? Isso está mais complicado do que o real. Eu te garanto que a gente vai treinar esse método 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, nós faremos esse exemplo, né, utilizando esse método. E você vai perceber o quanto fica mais rápido e mais simples. Beleza? Então vamos para o nosso coração invertido? Vamos lá, galera. Bom, repare que primeiro, tá, eu preciso que vocês memorizem esse algoritmo. O coração invertido se dá porque eu vou fazer as setas de todos os caminhos que vocês vão percorrer no seu determinante. Beleza? Então vamos às setinhas, vamos a todos os caminhos. Primeiro você vai vir exatamente no meio da diagonal principal. Ó. Então aqui ó, você vai vir e entrar multiplicando todos os termos da sua diagonal principal. Beleza? Naturalmente você já sabe que se veio nesse sentido é porque esse produto vai manter sinal, ele é positivo. Ok? Isso não é difícil de memorizar. Ok? Entrou pelo meio da diagonal principal. Agora eu vou entrar por cima da diagonal principal, eu vou retornar e pegar aquele termo sozinho lá embaixo. Como assim, Cadu? Vamos lá. Ó. Eu vou entrar por cima da diagonal principal, ok? E vou retornar pegando esse último termo aqui de baixo. Olha que maravilha. Então eu entrei no meio, em seguida eu vim por cima e voltei por baixo, e agora eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou entrar por baixo e pegar o termo que está sozinho lá em cima. Então eu entrei no meio, entrei por cima, voltei por baixo, e eu agora vou entrar por baixo e vou voltar por cima, certo? Esse caminho que nós fizemos, todas essas setas, elas iniciam no sentido da diagonal principal. Logo, todos esses produtos, ó, eles serão positivos. Ó. Eu não troco o sinal desses carinhas. Agora vamos fazer o contrário. Agora eu vou retornar. Todo o procedimento será repetido, porém no sentido da diagonal secundária. Eu acho que você até já conseguiu memorizar um pouquinho esse algoritmo. Ó, vem pelo meio, certo? Então eu vim pelo meio, eu venho por cima e volto por baixo, e eu venho por baixo e volto por cima. Olha lá que bacaninha. Nós temos um coração de cabeça para baixo, um coração invertido. Claro, pode ser que você tenha achado sem graça. Alguns alunos até brincam comigo e me zoam, dizendo que isso está parecendo mais um alho do que um coração. Eu não vou discutir com o que isso está parecendo, mas eu chamo isso daqui de método do coração invertido. Eu acho interessante, porém, mesmo assim com esse bizu, eu ainda acredito que isso esteja demorado. Cadu, eu vou preferir repetir as duas primeiras colunas, que eu vou me ver livre desse determinante, aí eu não preciso ficar memorizando esse emaranhado de setinhas aí que vai para um lado, volta para o outro. Isso acabou ficando bem mais complicado, até porque essas que estão aqui ó, ainda precisam trocar os sinais. Então é um método que você até repensa, né? Nossa, será que isso realmente é lucro para mim? Vamos verificar agora nesses dois. Eu não vou utilizar essas setas completamente. Eu só vou dar riscos nessas bolinhas. Essas bolinhas estão representando os meus números na matriz e eu só vou riscá-las. Então vamos memorizar o algoritmo. Observa. Vem no meio, mantém o sinal. Vem por cima e pega o de baixo. Mantém o sinal. Vem por baixo,
pega o de cima, mantém o sinal. E agora eu vou trocar o sinal para os demais. Beleza? Então vamos trocar para os demais. Ó. Vem no meio, trocou sinal. Vem por cima, volta por baixo, trocou o sinal. Vem por baixo, pega o de cima, trocou o sinal. Pessoal, estamos cada vez mais simplificando esse método de Sarri. Eu agora nem cores eu vou utilizar. Então vamos com a caneta preta, que é a única caneta que você pode fazer o Enem. Então vamos lá. No sentido da diagonal principal, ó, vem no meio, depois entra por cima, volta por baixo. Entra por baixo, volta por cima. Esse aqui não ficou riscadinho direito, pronto. Vamos lá, vamos retornar? Vem no meio, depois vem por cima, volta por baixo. Vem por baixo e volta por cima. Vamos fazer isso na prática, eu garanto que a maioria que estiver assistindo aí, a maioria esmagadora, já entendeu perfeitamente o método e jamais irá repetir primeira e segunda coluna, porque isso toma um tempo muito grande de prova. No momento em que você repetiu a primeira e a segunda coluna, eu já terminei de resolver o meu determinante e já estou uma questão à frente. Beleza? Então vamos lá? Vamos ver como é que funciona isso? Ó, você vai entrar no meio, então nós temos 3 vezes 2, 6, mantém o sinal. Você vem por cima e volta por baixo. Menos 1 é o produto, você mantém o menos 1. Você agora entra por baixo e volta por cima. Lembrando que se tem um zero no caminho, você não precisa colocar mais esse zero. Vamos retornar agora trocando o sinal da galera. Então 2 vezes 3, 6, trocou o sinal, menos 6. Entrou por cima, pegou de baixo, apareceu um zero, não preciso esquentar a cabeça. Entrou por baixo, pegou de cima, o resultado dá 5. Vamos trocar o sinal e colocar menos 5. O 6 vai se anular com o menos 6 e o determinante dessa matriz é o menos 6. Pessoal, método muito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado aí do bizu para você acelerar o processo de cálculo de determinante. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ajude o nosso canal a crescer. Matemática Pro sempre com você.